Vamos ter inicialmente Freitas Júnior, que é educador, é postulante à Prefeitura de Natal e é da rede de sustentabilidade, que tem como líder maior Marina Silva. Inicialmente, no segundo bloco, nós vamos entrevistar o deputado Rafael Mota. Ele vai nos falar, né, sobre essa onda toda que está acontecendo no Brasil aí, né? E sobre a votação na Câmara, que ele participou, e a expectativa com relação ao Senado também, quando vai ser votado o impeachment de Dilma Rousseff. Temos também a presença do jornalista Aloysio Lacerda. Ele está substituindo o nosso colega Danilo Sá, que, por motivos superiores, não pôde comparecer ao programa hoje. Boa noite, inicialmente, a Freitas Júnior. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Aloysio. E boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara e também pela internet. Boa noite, Aloysio. Boa noite, Pinheiro. Obrigado pelo convite. Eu posso questionar o jovem? Fazer a primeira pergunta. Diante de todo esse tumulto, é interessante a gente ver um jovem abraçando o processo político, né? Já que ele pretende ser candidato a prefeito de Natal, né? Vai certamente submeter seu nome à convenção estadual. Você é educador. Pergunta, você fez política estudantil? Obrigado pela pergunta, Aloysio. E fiz política estudantil, comecei muito jovem, atuei desde como secundarista, através dos conselhos de classe, fui muito atuante. Depois participei também do centro acadêmico, onde junto com outros companheiros estivemos desde a fundação do curso de Ciência e Tecnologia na UFESA, e também aquela política estudantil que não é uma política para dentro da instituição, mas também uma política que vai para fora, uma política que procurava se envolver com as questões de mobilidade urbana, de transporte público e com o bem-estar das pessoas. Você tem ideia do orçamento da Prefeitura de Natal? Sim, tenho ideia do orçamento, sei a dificuldade que é lidar com os recursos públicos, principalmente nesse momento de crise, em que os municípios eles estão cada vez mais passando por dificuldades, e eu tenho consciência que se o prefeito ele cortar gastos, reduzir os cargos comissionados, reduzir verbas supérfluas, como por exemplo aluguel, nós temos casas alugadas pela prefeitura ao valor de R$12 mil por mês. Se a gente cortar esses gastos, é possível fazer uma gestão eficiente e garantir resolutividade na coisa pública. Como é que você vê a administração do Carlos Eduardo? Eu vejo uma administração que ela é toda feita olhando para o retrovisor. Tudo que Carlos Eduardo faz é comparando com Micarla, que foi vice dele. E de forma que fechou 2 hospitais para abrir um que não está funcionando corretamente. Então ele inaugurou o mercado modelo nas Rocas, mas o mercado modelo nas Rocas continua fechado. Então é um governo de faz de conta, é um governo que sempre olha para o retrovisor, compara com a gestão Micarla, mas na prática não está acontecendo, principalmente para a população de periferia e para os setores mais pobres da cidade. Você, na condição de candidato, de pré-candidato, né, de postulante à Prefeitura de Natal, certamente você vai querer ter um diagnóstico da Prefeitura, né, da administração. Você tem visitado, por exemplo, postos de saúde, a própria cidade, as praças, como é que estão, como é que está vendo? Você já tem esse diagnóstico? A gente tem construído uma plataforma que é a Somos Natal, onde a gente tem trabalhado a questão do empoderamento da população, o senso de pertencimento, e tem participado de
de todas as atividades relacionadas à vida da cidade. Então a gente tem ido em unidades de saúde, tem ido em escolas públicas, tem visitado mercados, feiras do município e as praças. E o diagnóstico que nós temos é que a prefeitura não está chegando na população, principalmente nos setores mais carentes, e os serviços públicos eles estão muito aquém da realidade. As escolas, além do problema das greves que os professores saíram para não prejudicar a população, também tem o problema relacionado à alimentação nos centros municipais de educação infantil. Tem também o problema relacionado à saúde no trabalho preventivo, que, por exemplo, quando estourou esse surto relacionado ao Aedes aegypti, a dengue, chikungunya, os agentes de saúde, comunitários de saúde e os agentes de endemias, eles estavam de greve. E eles tiveram o voluntarismo de abrir mão do seu direito de greve para não prejudicar a população. Enquanto prefeitos de cidades, até mesmo como Recife ou outras cidades, já estavam criando campanhas de prevenção, a prefeitura estava se negando a negociar com a categoria. Então é isso que a gente tem visto em todos os locais que a gente tem ido, é que a prefeitura ela não está chegando nos setores mais precarizados da cidade. Luiz, o seu partido, a grande bandeira do seu partido é o meio ambiente, né? Como é que você vê o choque entre o capital, que quer empreender e alega que os órgãos ambientalistas demoram muito a conceder uma licença, às vezes concede lá adiante, interdita a obra. Como é que você vê esse choque entre o capital e a legislação ambiental? Olha, a bandeira da gente é a sustentabilidade. A sustentabilidade que não é somente ambiental, ela também é econômica e social. O modelo que nós temos hoje é um modelo que degrada, destrói e não deixa nada para gerações futuras. Por isso, nós estamos propondo um modelo de cidade, um modelo de sociedade, Luiz, onde se possa preservar o meio ambiente, preservar a vida nas suas mais diversas manifestações e, ao mesmo tempo, garantir que as pessoas lucrem e que tenham a sua atividade econômica e garanta também, ao mesmo tempo, os direitos sociais das pessoas. De forma que, por exemplo, quando você vê um político ir para a televisão ou em uma palestra dizer que o IBAMA atrasa o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, mostra apenas o quanto atrasada é a nossa classe política. Porque, por exemplo, qual é o cartão postal do Natal? É o Morro do Careca, que é uma área de preservação ambiental. Sem preservação ambiental não tem Morro do Careca, sem preservação ambiental não tem turista em Ponta Negra, sem preservação ambiental não tem desenvolvimento turístico de Natal. Da mesma forma a questão de saúde, que aí já entra a sustentabilidade social, que por exemplo, hoje, os cemitérios de Natal, eles não têm a drenagem de chorume. Isso coloca em risco o lençol freático da nossa cidade. Nenhum político vai dizer isso, essa é a grande realidade. Nenhum vai mexer, porque essa é uma questão que eles, como está debaixo do solo, então eles acham, no solo, eles acham melhor esconder, acham melhor falar de ponte, de viaduto, desse tipo de coisa. Mas a realidade é o seguinte, que está correndo o risco de contaminar cada vez mais o nosso lençol freático, contaminando o nosso lençol freático, está colocando em risco toda a população de Natal, principalmente daquele que não pode comprar água mineral, como os condomínios lá de Areia Preta, onde mora o prefeito, que se abastecem com água mineral. Então, essa é a visão da gente, é que é possível desenvolver, é possível ter uma Natal avançada, ter uma Natal do século XXI, como nós temos Estocolmo, como nós temos Helsinki, como nós temos muitas outras capitais do mundo, inclusive aqui na América do Sul, num país mais precário do que o Brasil, como a Colômbia. Você tem o exemplo de Bogotá, que foi feita uma reforma urbana profunda e melhorou a qualidade de vida da população. É isso que nós estamos querendo. Nós queremos que as pessoas entendam e que precisa romper com esse modelo oligárquico, atrasado que Natal vive, e passe a entender que nosso maior patrimônio são as pessoas e o meio ambiente. E que com essa consciência nós podemos colocar Natal no século XXI.
Freitas, a Rede é um partido pequeno no Estado, praticamente sem representatividade, né? Na Câmara Municipal não tem nenhum vereador da Rede, né? Também é um partido novo, né? Foi fundado há pouco tempo. Eu queria saber como é que você vai encarar essa candidatura. Uma candidatura num partido pequeno, sem representatividade. Até agora você era um eterno desconhecido, né, da mídia, e vai enfrentar estruturas monstruosas como o prefeito de Natal, que é candidato à reeleição. Como é que você vai encarar essa candidatura? Isso não é uma aventura perigosa, não? É ótima pergunta, Pinheiro. Na realidade, uma aventura não é. Perigo, eu acho que é para quem está preso ao poder, com certeza sente que qualquer coisa é perigo. Mas essa é a primeira eleição onde nós não vamos ter o financiamento privado, financiamento das empresas, onde nós vamos ter um limite de gasto para os candidatos, e também a primeira eleição onde o Facebook e as redes sociais elas vão estar presentes totalmente na vida das pessoas. A primeira eleição para prefeito. Então, sem dúvida, é um grande desafio. Temos um tempo muito pequeno, porque o criminoso do Eduardo Cunha, ele fez essa reforma eleitoral para banir e deixar somente partidos como o PMDB, com todo o horário de televisão, mas nós acreditamos que essa campanha, uma aventura não é, mas é um sonho. E sonho é aquilo que a gente ainda não lutou para se tornar realidade. Pode se tornar realidade, né? Quando a gente está sonhando só, é só um sonho. Como estamos sonhando juntos, então já é realidade. Estamos, né? chegando no final do primeiro bloco, mas ainda dá para a Luísa fazer uma pergunta. Vocês têm uma nominata de candidatos à Câmara Municipal? Sim, Aloysio. Nós temos uma nominata composta por homens e mulheres de luta, pessoas da luta por mobilidade urbana, do movimento sindical, Sindicato de Polícia Federal, da pesca, dos conselhos tutelares. Então a gente está com a nossa nominata, também pessoas da universidade, tanto professores como também alunos, participantes dos centros acadêmicos. Está com a nominata diversificada, intergeracional. A gente quer também a participação dos jovens, porque a Rede tem uma diferença. A Rede não tem presidente, ela tem 2 porta-vozes, um homem e uma mulher, um jovem e um de mais idade. Da mesma forma, a Rede quer, no mínimo, 20%, 30%, ou até metade, com mulheres e jovens participando da nossa nominata. Bom, estamos concluindo o nosso primeiro bloco. Eu queria agradecer a presença do professor Freitas Júnior e